A massa é maravilhosa, é fácil de fazer e desmancha na boca. O recheio é de frango com requeijão, uma receita prática que encanta qualquer paladar. Vamos lá para o passo a passo? Para a massa, vamos precisar de uma vasilha. E aqui na vasilha eu tenho 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Eu substituo o sal da massa por 50 gramas de queijo parmesão. Se você não quiser usar o queijo parmesão, você vai usar meia colher de sopa de sal. Eu uso o queijo parmesão porque dá um sabor assim todo especial na massa. Aqui eu tenho 350 gramas de margarina. Essa margarina ela está gelada e ela tem 80% de lipídios. Ediva, o que é esse lipídios? É a gordura da margarina, tem escrito ao lado da margarina. 80%, 70% e 2 gemas. Olha aqui, bem de perto, a aparência da massa. É uma aparência de uma farofa bem úmida. Aqui agora, a única coisa que eu vou fazer é unir essa massa. Assim, olha. Tá vendo que ela já deu ponto? Como que eu sei que ela já deu ponto? Quando você pegar e quebrar assim, olha só. Tá vendo? Une e quebra. Ela é uma massa que ela não fica elástica, ela fica quebradiça, desse jeito aqui. Tá vendo? Que não pode mais falar massa podre, viu, gente? É massa quebradiça. Agora aqui, a única coisa que eu vou fazer é unir e vou levar para a geladeira e vou deixar lá por 10 minutos, porque essa é uma massa que você tem que trabalhar com ela gelada. Vamos precisar de um tomate, uma cebola e 2 dentes de alho. Eu vou refogar esse frango aqui nesses temperos. Vou colocar também uma colher de sopa rasa de colorau. Acompanhe o passo a passo. Dá para ver aqui de perto que ele é um recheio solto, ainda que ele esteja assim bem úmido, ele é um recheio solto e eu preciso dar cremosidade. Eu gosto de fazer uma misturinha. Eu vou usar uma colher de sopa bem cheia de caldo de legumes em pó, 2 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento. Aqui eu tenho 400 ml de leite. Agora eu vou levar para o fogo baixo, até que fique com uma textura de um creminho. Agora finalize com salsinha e 10 azeitonas cortadas em cubos. Cubra com plástico filme e não se preocupe que o plástico filme ele não vai derreter. E por que, Ediva, eu tenho que fazer isso? Isso evita que crie uma película aqui por cima. Agora eu vou deixar esfriar. O nosso recheio já está completamente frio. Olha só, o plástico ele não gruda aqui no recheio. O recheio aqui você já pode montar as suas empadas. Mas uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês é que adiante a sua produção. Quando você adianta a sua produção, você consegue dar conta ali até de mais salgados. E você fica livre de imprevistos. Você pode fazer toda a sua produção de recheio e guardar na geladeira de um dia para o outro. E anote aí no seu caderninho. A primeira coisa que você tem que fazer é o recheio, porque você tem que rechear as empadas com ele frio, não é nem morno, é completamente frio. Aí aqui, olha, você vai tampar e você guarda na geladeira. Simples assim. Massa e recheio prontos. Agora vamos para a modelagem. E eu quero que você veja aqui a qualidade da nossa massa. Ediva, quantos dias eu posso deixar essa massa na geladeira? Você pode deixar a massa na geladeira de um dia para o outro. Não deixe mais do que isso, porque como tem ovo,
Aí já viu, né? É melhor você trabalhar com uma margem de segurança. Olha só que massa linda. Olha, ela não estica, ela parece um queijo. Tá vendo? Isso é maravilhoso para trabalharmos. Olha só, eu vou montar as empadas aqui nessa forminha. O aro aqui dessa forminha é de 7 centímetros. Essa daqui é uma forminha de empada indicada mais para você que trabalha aí com lanchonete ou quer trabalhar com delivery. Para essa forminha aqui, eu vou pesar porções de 50 gramas. Essa porção aqui eu vou deixar ao lado, que eu vou fazer as tampas. Se necessário, você aperta um pouco e faz uma bolinha só para unir mais, porque isso facilita quando você colocar na forminha. Aqui você vai fazer apenas isso. Olha só, tá vendo isso daqui? A borda da massa ultrapassou a borda aqui da forminha. Tá vendo o excesso? Isso aqui é proposital, isso vai facilitar quando eu colocar a tampa, você vai entender. Esse recheio aqui ele já está maravilhoso. E isso é opcional você colocar requeijão cremoso ou creme cheese. Aqui eu coloquei em média 10 gramas de requeijão cremoso. Se você não for usar o requeijão cremoso, você vai colocar 35 gramas de recheio. E a prática, ela lhe leva à perfeição. Com o tempo, você vai pegar os recheios sem precisar pesar. Com essa quantidade de recheio, dá para você rechear 20 unidades. E para você que está começando, pese as tampinhas. Eu vou pesar aqui porções entre 25, no máximo 26. É bom você unir assim as tampinhas para facilitar, porque como é uma massa quebradiça, isso facilita quando você faz assim. Para abrir as tampinhas, eu gosto de usar um saco. Um saco plástico normal, eu só cortei ele ao meio, coloque a tampinha em um lado do saco, feche e faça isso. Olha. Maravilha, né? Tá vendo? Aí você vai fazer isso. Tirar o excesso. Olha só que empada linda, bem modelada. Perfeita, né? E eu vou fazer assim com todas. Para pincelar, eu vou usar um ovo e 2 colheres de sopa de leite. Eu coloco o leite aqui porque isso evita que o empanado solte. Não pincele várias camadas, para que ele não solte. Para finalizar, eu vou usar queijo parmesão, aqui eu tenho 25 gramas, é meio pacotinho, e azeitonas. Essas empadas, elas são maravilhosas. O sabor dela, você vai se surpreender. Uma massa super saborosa, fácil de fazer, você não precisa deixar fermentar, você não vai modelar. Eu costumo dizer que as empadas, para você que está começando, é um dos salgados mais fáceis de fazer. Você só tem que ter o cuidado ali de prestar atenção no passo a passo da textura da massa. Uma coisa que eu sempre falo aqui no canal: padronize. Tenha o hábito de padronizar a finalização das suas empadas. Isso ajuda tanto você quanto o seu cliente. Um cliente fiel, ele vai saber, ó, eu quero daquela dali de frango, por exemplo, porque ele sabe que aquela ali é finalizada com orégano. Então, evita que o cliente peça, por exemplo, uma de frango e leve uma de camarão, né? E aí você já viu o problema que você vai arrumar. Se o cliente, por exemplo, tem alergia a camarão ou não gosta de camarão. É melhor padronizar. Produção, obrigada pelas dicas. Você gostou? Amei. Tá bom, já estou por aqui, viu? Já, né? Tá quase na hora de experimentar? Não, produção, ainda não tá não. Tá bom. O meu forno, ele já está pré-aquecido
em 200 graus já tem mais ou menos uns 10 minutos. E o tempo de forno eu não posso falar para você, porque isso depende de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser entre 25, no máximo 30 minutos. Não tente tirar da forma agora, porque elas ainda estão terminando o processo de cozimento. Prontinho, as nossas empadas, elas já estão frias. Na verdade, elas estão morninhas. E olha só, quando elas estão bem assadas, olha, é fácil de soltar. Olha que linda. Bem feita, tá vendo? Prontinho, agora eu vou experimentar. Uau, que delícia, hein? Gente do céu, Consegue nem falar, né? que empada maravilhosa, sem comentários. Opa, quer dizer, com comentários. Ops, com muitos comentários. Produção, você precisa experimentar. Agora mesmo. E se você quer mais receitas detalhadas e deliciosas como essa para você colocar aí no seu delivery, eu tenho um mini curso com 10 receitas de salgados para você colocar aí na sua lanchonete ou no seu delivery. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para você. E o curso não tem apenas as receitas. Lá eu mostro todas as dicas e segredos de uma produção de salgados. E além disso, eu te ensino como congelar, descongelar, fritar, embalar e organizar. Quais são os salgados, Edva, desse mini curso? São os mais vendidos. Coxinha, quibe, empadão, enroladinho de queijo e presunto, enroladinho de linguiça calabresa, risole de camarão. Gente, cada um mais gostoso do que o outro. Vale a pena você investir nesse curso. E você pode colocar no boleto e parcelar no cartão. É mini, mas o conteúdo é gigante.